que é o vídeo. Essa apresentação é do Chris Manns, que é da Amazon, e ele fez essa apresentação que eu achei bastante relevante para a gente aqui. Tem uns dados que me impressionaram muito. Ele fez essa apresentação no evento faz pouquíssimo tempo, pode ver que é bem recente, foi esse mês ainda, no AWS Summit de Nova York. O AWS Summit são eventos que a Amazon faz ao redor do mundo, tem inclusive um aqui em São Paulo que a gente participou, e esse de Nova York é um dos mais fortes, que tem mais gente lá. Então, a ideia é assim, como é que a gente faz para escalar uma aplicação para 10 milhões de usuários na AWS? Tem alguns dados bem interessantes aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, quando a gente procura por escalar lá na AWS, a gente já encontra logo as informações sobre autoscaling. Tem bastante coisa para ler, né? 819 mil coisas para ler. Mas esse lugar aqui, autoscaling, esses links, na verdade, não são o melhor lugar para começar. Vocês vão ver que a gente só vai precisar usar isso lá na frente. Muito embora a gente já usa isso no Acelerato, por exemplo. Tem também os slides dele que estão disponíveis. Se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, é só buscar por Scaling on, né, AWS, vai aparecer lá para vocês. Então, vamos lá. Como é que a gente começa? Então, a Amazon, vocês sabem, é um provedor de cloud, que tem data centers no mundo inteiro. A gente tem um aqui em São Paulo, né? Mas tem outros distribuídos. Cada área dessa aqui, na realidade, eles chamam de região, e cada uma dessas regiões tem vários data centers distribuídos. Você pode criar uma aplicação que está numa região, mas como essa região tem mais de um data center, a sua aplicação pode rodar em 2 data centers diferentes na mesma região, para aqueles cenários de prevenção de catástrofe, esse tipo de coisa, né? A gente sempre brinca, se o avião cair no data center, o outro assume na hora, não tem problema nenhum, né? Pelo menos não para a aplicação. Então olha só que interessante, lá em 2004, a Amazon era um varejo de 7 bilhões, que tinha mais de 8 mil funcionários, né? Bastante coisa para ter servidor e tudo mais. Eles criaram a AWS, justamente para ampliar, inclusive, a TI deles, né? Só que ofereceram isso como um serviço também. Agora, olha só, hoje, em 2014, todo dia, todos os dias, eles acrescentam em capacidade de servidor o que era necessário para manter esse negócio de 7 bilhões aqui, naquela época. Diariamente, eles criam uma infraestrutura para suportar uma Amazon vendendo 7 milhões por dia. Esse é o crescimento da AWS hoje. E a gente está falando de infraestrutura, de banco de dados, de analytics, de serviços para aplicativo, né, de armazenamentos aqui e distribuição de conteúdo e também de gestão das aplicações e de deploy. A gente tem esse monte de serviços aqui da Amazon, não vou explicar cada um deles, muitos deles vocês já conhecem, mas para lidar com essas questões todas aí. Então foi crescendo muito também. Quando a gente começou a trabalhar com a AWS, a BlueSoft, a gente não tinha nem um quarto desses serviços disponíveis. Então eles estão sempre lançando coisas novas para melhorar a infraestrutura. Então vamos começar com uma aplicação só para você. Vamos dizer que o Wagner, um cara que a gente gosta bastante, é um desenvolvedor, está criando uma aplicação só para ele mesmo usar. O que o Wagner vai precisar? Bom, o Wagner vai precisar de uma instância de EC2. Basicamente a instância de EC2 é uma unidade computacional, um computador ali com processamento reduzido. Ele vai precisar de um IP elástico. Esse IP basicamente é um endereço que ele vai poder acessar de qualquer lugar que tiver acesso à internet, é um IP público. Vai utilizar ali o Route 53 para conectar esse IP na máquina que ele precisa, num DNS, numa URL www.wagnerdesenvolvedor.com. E aí ele, o usuário Wagner, consegue utilizar. Tá? Tudo numa máquina só. A gestão da aplicação dele, o banco de dados e o aplicativo web. Numa máquina EC2 ele pôs tudo ali. Fez uma instalação ali de MySQL, por exemplo. Vai poder escalar por algum tempo com tamanho de máquina, que a gente chama de escalabilidade vertical, é aumentar o tamanho da máquina. Então tem uma máquina que tem uma capacidade de processamento, memória e I/O, e eu posso ir aumentando essa máquina de acordo com a minha necessidade, sem mudar absolutamente nada muito complicado. É só na configuração da máquina e dizer que agora eu preciso de um tamanho maior, ela reinicia e pronto, o Wagner já tem mais capacidade. É claro que em algum momento isso vai acabar. A escalabilidade vertical tem um limite. A gente não consegue chegar num processador muito grande, numa quantidade de memória muito grande. É aí que a gente vai começar a precisar escalar
horizontalmente, que é ter mais máquinas para atender a mesma aplicação. Então legal, está funcionando bem, só que quais são os problemas? Se essa máquina morrer, acabou a aplicação do Wagner, o Wagner fica sem acesso. Não tem redundância nenhuma, se cair um avião aqui no data center que está a máquina do Wagner, ele não vai ter mais a aplicação dele, né? Ou seja, muitos ovos numa cesta só. Se essa cesta cair, quebram todos os ovos e a gente fica sem ovo algum. Aí vamos supor que agora começou a aumentar a quantidade de usuários, já tem 2 usuários na aplicação do Wagner. Uma primeira coisa interessante para a gente fazer aqui é tirar o banco de dados da máquina. A gente vai separar numa máquina de web e numa máquina de banco de dados. Faz sentido? Aí a gente tem várias opções. A gente pode usar o Amazon RDS, que a gente tem a opção de Oracle, MySQL, Postgre e SQL Server, gerenciado pela Amazon. A gente não precisa instalar esse banco de dados, ele já vem pronto, é só a gente usar. A gente tem a opção de usar o DynamoDB, que é um banco NoSQL. A gente tem a opção de usar o Redshift, que é um banco para quantidades massivas, muitos dados mesmo, que provavelmente não é o caso da aplicação do Wagner ainda, que tinha usuário, agora tem 2. E a gente ainda pode optar por usar uma outra máquina EC2 e fazer a nossa própria instalação de banco de dados. Também funciona, também podemos fazer isso. Agora, qual tecnologia de banco de dados que é legal a gente usar? SQL, não SQL, o que vocês acham? E aí tem um ponto interessante aqui. Algumas pessoas não vão gostar disso, mas comece sempre com banco de dados SQL. O banco de dados SQL já está bem estabelecido no mercado, você vai ter referência na comunidade, livro, uma série de ferramentas para monitoramento disso pronto, e você não vai conseguir que o banco de dados SQL quebre, ou seja, que ele não te atenda nos seus primeiros 10 milhões de usuários. Segundo ele, não, você realmente não vai. E você tem padrões claros de escalabilidade, né? Então, a menos que você esteja fazendo alguma coisa muito estranha, muito esquisita, né? Você vê que ele enfatizou bem o muito ali, ou que você tenha quantidades massivas de dados, você não vai precisar de usar coisa diferente de SQL. Aí, o Carneiro já deu um sorrisão ali, né? Pô, quantidade massiva de dados eu tenho, né? Certeza. Então, a minha desculpa para usar o NoSQL já está dada. Quando ele fala quantidades massivas de dados, ele está falando de mais de 5 teras de dados no primeiro ano. Ou então muita leitura e gravação de dados. Então isso é muita coisa mesmo. A gente não gera essa quantidade de dados nem contando, acho que, todos os clientes, né? 8 minutos já foi ou 8 minutos falta? Já foi. Já foi, legal. Então, que casos, né, que a gente pode precisar usar banco de dados no NoSQL? Tem alguns cenários aí que a gente pode precisar usar também. Quando a gente tem dados, por exemplo, que não são relacionais, aí faz sentido. Quando a gente tem metadados, bases de dados orientadas a metadados, quando a gente tem aplicativos com latência muito baixa, quando os dados naturalmente são, né, sem esquema, quando a gente tem dados muito massivos, de novo, voltando àquele conceito de massivo que a gente falou antes, tá? Legal. Então agora a aplicação do Wagner já está bem mais interessante, já consegue atender mais de 100 usuários simultâneos, usando uma instância de banco de dados RDS, vamos dizer que ele colocou aqui o MySQL com uma instância web. Legal? Parece bom? Aí o Wagner agora ganhou mais usuários, está fazendo sucesso, a aplicação dele está dando certo, ele tem mais de 1000 usuários. O que ele pode querer fazer de interessante? Já começa a ficar interessante que se o avião cair lá no data center, se der algum problema qualquer, teve uma pane elétrica, seus usuários não vão ficar sem aplicação mais. A gente já está usando multi-AZ, 2 data centers diferentes na mesma região. A gente tem aqui um banco de dados em stand-by, ele está esperando acontecer alguma coisa, está esperando cair o avião para sumir, né? E tenho 2 aplicações web, só que a aplicação web, olha que legal, ela não precisa ficar esperando o avião cair. Eu já posso começar a utilizar esse servidor para balancear a carga da aplicação. Então eu posso usar os 2 servidores web e esse que está no outro data center pode apontar para o banco de dados que está nesse, sem nenhum problema. Então, 500 usuários da aplicação do Wagner estão aqui, os outros 500 estão aqui. Quem é que gerencia que servidor vai atender a requisição de qual usuário? Esse serviço chamado Elastic Load Balancer que vai fazer o balanceamento de carga. Então a gente acrescentou multi-AZ no RDS, a Amazon cuida disso pra gente, não precisa fazer nada. Tudo que acontecer nesse banco de dados replica para cá, e se acontecer alguma coisa errada com esse,
esse banco de dados assume automaticamente, você nem vai perceber. E aqui é que a gente tem que fazer algum gerenciamento, como? Usando o Elastic Load Balancer, ele que distribui a carga. Foi isso que a gente acrescentou de novo, Multi-AZ, Elastic Load Balancer e um novo servidor web. Legal? Aqui falando um pouquinho mais do LB, a gente já começou a escalar de alguma maneira horizontalmente, vocês perceberam? Porque a gente agora está usando duas máquinas. E se a gente precisar de mais de 10 mil usuários ou mais de 100 mil usuários? A gente não precisa mudar muita coisa aqui no fundo, olha só. A gente continua usando o LB, a gente acrescentou mais máquinas web, a gente começou a escalar de fato horizontalmente. Agora eu tenho em cada AZ, em cada data center, 4 máquinas web iguaizinhas da aplicação do Wagner rodando, e a gente tem o banco de dados aqui com o banco de dados em standby, porém, quando eu utilizo MySQL na Amazon com RDS, eu consigo fazer essas leituras, esses bancos de dados de réplica somente para leitura. São cópias do banco de dados original, porém, sempre que a aplicação precisa gravar, incluir alguma coisa, vai incluir aqui e automaticamente vai ser replicado para as outras bases. Eu nunca posso gravar nessas bases com a letra R, sempre gravo no master, mas ele é replicado e eu posso ler de todas. Então com isso eu consigo balancear a leitura dos bancos de dados. O que eu precisei fazer para ter isso? Basicamente nada. A Amazon vai fazer tudo isso para a gente também. A gente só precisa dizer a quantidade de leituras de réplica que a gente vai precisar e fazer um gateway disso na aplicação para utilizar as bases de leitura corretas quando for necessário somente leitura. Então, tranquilo, o Wagner não teve que contratar mais milhares de desenvolvedores e pagar milhares de homens-hora e contratar um gerente de PMI para conseguir fazer isso aqui acontecer. Ele não fez basicamente mudança nenhuma na aplicação dele. Isso vai levar a gente muito longe, tanto em eficiência quanto em performance, mas a gente pode querer melhorar um pouquinho mais ainda. Então aqui tem algumas sugestões. A primeira delas é, a gente pode mover as sessões de usuário, os dados de usuários logados, ou para um cache, para um Elastic Cache aqui, que a gente pode usar tanto o Redis, como a gente pode usar também o Memcached, ou a gente pode usar o DynamoDB, que é um banco NoSQL que também serve para armazenar a sessão de usuário. Né? E a gente pode começar a usar o CloudFront para servir recursos estáticos. O que são esses recursos estáticos? São imagens, são vídeos, são arquivos HTML, arquivos que não mudam, arquivos que não são dinâmicos. Né? O CloudFront armazena no S3 e distribui isso, inclusive, de uma maneira otimizada para quando você tem uma aplicação que é acessada em várias regiões do mundo. Ele deixa sempre otimizado para melhor performance naquela região. Então, se o Wagner começar a ter usuários internacionais na aplicação dele, pode ser uma boa ideia usar o CloudFront. Tá? Então, S3, como eu falei, com o CloudFront para colocar arquivos estáticos, né? Vai balancear bastante a carga da aplicação dele, vai diminuir a carga dos servidores e vai dar menor latência, mais velocidade para a aplicação. Tá? Dividindo também as sessões, movendo as sessões todas para o DynamoDB ou para o Elastic Cache. E aí, agora a nossa aplicação web está com bem menos carga. Né? Voltando para o comecinho da conversa, do auto-scaling, agora a gente pode começar a definir esse auto-scaling para que automaticamente, à medida que a aplicação do Wagner vai ganhando mais usuários, a Amazon cria servidores. Olha que interessante isso aqui. Esse aqui é um tráfego normal da Amazon.com, quantidade de usuários. É claro que ele não mostra o número, mas imagina que vocês percebem ali que tem algum tempo que tem muito usuário, cai um pouquinho, volta, cai um pouquinho. Isso durante a semana, de madrugada tem menos. Essa é a capacidade provisionada, ou seja, para atender essa quantidade de usuários na Amazon.com, eu posso precisar, por exemplo, de 2.000 máquinas EC2. Legal? Consigo atender todo mundo que quer comprar lá na Amazon. Agora em novembro o que tem lá nos Estados Unidos? Black Friday. Olha o que acontece. Quantidade de gente querendo comprar alguma coisa na Amazon. As máquinas que eu precisava aqui, vocês acham que elas vão continuar atendendo essa quantidade de usuários? O que acontecia algum tempo atrás quando a gente entrava no site da Amazon na Black Friday? Caía. Não aguentava. Foi o que aconteceu esse ano aqui no Brasil, porque inventaram de fazer Black Friday aqui também, né? Muitos dos sites que a gente faz compra não suportaram a carga. A gente consegue agora provisionar uma quantidade maior. O que é interessante é que usando o auto-scaling, a gente não precisa pagar por essas máquinas todas o ano inteiro.
A gente só precisa pagar por elas nesses dias que a gente precisa usar e a gente aumenta a capacidade. E melhor do que isso, a gente pode deixar o autoscaling fazer esse trabalho sozinho para a gente, né? Basicamente, a gente utiliza a mesma estrutura, o que vai fazer a diferença é que a gente vai deixar essa quantidade de máquinas variável com base em algum tipo de parâmetro. A gente pode usar, por exemplo, a CPU dessas máquinas. Quando a CPU dessas máquinas passar de 80%, 70%, 50%, cria uma máquina nova. Então, à medida que a sua aplicação vai ganhando usuários, você vai tendo mais máquinas, à medida que os usuários vão indo embora, ele automaticamente mata as máquinas e você paga por essas máquinas somente pelas horas que você utilizou. Aplicações que são muito usadas durante o dia e pouco usadas de madrugada, mesma coisa. Você não precisa pagar pelas horas daquelas máquinas de madrugada. Tinha um pouco mais para frente, mas acho que eu já consegui passar mais ou menos a mensagem que eu queria passar para vocês. Vou parar por aqui e dar a vez para o Wagner. Obrigado, pessoal.